A gente conseguiu, assim, organizar todos os setores de forma que hoje a gente pode não estar na empresa que a gente sabe que vai rodar todos os setores. Eu falo realmente que era a luz no fim do túnel. Era não, né? Que até hoje a gente sabe a importância, né? Então até hoje é a luz no fim do túnel que ajuda muito a gente, que eu sempre lembro dos aprendizados, assim como não só a SM, assim como a Sandra em pessoa, obrigada, né? Que tinha dias que a gente chegava na empresa, eu pelo menos, falava, Senhor, né? O que eu vou fazer? O que eu precisava era otimizar o meu tempo para organizar. E eu não sabia fazer isso, né? Uhum. Como na área da saúde, a gente tem essa certa deficiência de conhecimento de administração e finanças. Então, eu convidei você, Sandra, para ir lá fazer um diagnóstico, para a gente conversar, para eu entender também como que você poderia me ajudar. Uhum. Aí você fez o diagnóstico e começou a me dar novas ideias. Então, é como se, assim, abrisse um outro mundo para mim. Na verdade, quando eu te procurei, eu estava numa transição com a minha empresa, né? Comecei pequena, comecei como MEI e, graças a Deus, comecei a crescer. E crescendo, tive que migrar de MEI para Simples, né? E com isso vieram novos desafios, né? E uma delas foi a burocracia, a parte administrativa. Por mais que eu tivesse ali, né, estudos, uma faculdade e tudo mais, era tudo muito novo, assim, na prática, né? E querendo ou não, eu gosto muito da parte de vendas, do marketing, porém essa parte de gestão era uma dificuldade para mim, para eu inserir no meu dia a dia. Então eu sempre ia deixando para depois, né? Para fazer depois essa parte, para depois. E quando eu fui ver, a Sandra sabe, eu tava com uma gaveta assim, lotada de papéis para fazer depois, né? E quando eu peguei para tentar organizar, eu me sentia que eu não saía do lugar, né? Às vezes eu pegava aqueles papéis, espalhava tudo, tentava organizar, mas eu ficava tão estressada com aquilo que eu guardava tudo de novo para tentar de novo. Só que eu percebi que aquilo foi ocupando um lugar na minha cabeça, né? Porque eu estava ali com as coisas mal resolvidas, digamos assim. Então, por mais que eu estivesse fazendo outra coisa, eu sempre estava com aquela gaveta cheia, ocupando um lugar na minha cabeça, na minha mente. E foi aí, inicialmente por esse motivo, que eu procurei você. E eu lembro até hoje que a Sandra, assim, em coisa de 3 horas, resolveu aquela gaveta. Coisa que eu fiquei ali tanto tempo, né, jogando pra frente. Aí a Sandra veio com 3 horas, separou tudo, organizou tudo pra gente lançar, né, pra ter um controle também, pra gente ter ali relatórios, né, digamos assim, dados pra gente fazer análise. E eu lembro que eu até falei, nossa, Sandra, isso, se eu soubesse, né, eu teria te procurado antes. Não pense 2 vezes, contrate. Porque não só em afinidade, mas em tudo. E ela não te traz só ali papéis, ela te traz um convívio, ela te ensina, ela tem aquele relacionamento emocional. E a gente, como cabeleireira, às vezes se preocupa muito em fazer, né, em deixar a cliente bonita, mas a gente não percebe como um negócio, como uma empresa. E é uma empresa, né? A gente faz porque gosta, sim, mas a gente sobrevive disso daqui, né? Então a gente precisa aprender. E a mentoria veio para, assim, desmistificar, né, de falar assim, não, você consegue, você tem potencial. Eu acho que isso me mostrou a mentoria. Sejam bem-vindos ao 2º encontro do workshop Liderança e Beleza. É com muita satisfação estou aqui falando de gestão, algo que eu amo, algo que é transformador, algo que impacta o negócio de cada um. É algo que me emociona relembrar
cada depoimento, cada empresa que eu passei. E hoje também vamos relembrar o que nós falamos um pouquinho no primeiro encontro. Quem é a Sandra? Como que eu fundei a SM? Eu já tive desse lado aí, nesse início, nesse meio, nessa mistura de sentimento, de confusão, de cansaço, de não saber por onde ir. Falamos da metodologia PodMac, demos uma ferramenta que são os envelopes. E também quero que vocês comentem aqui o que vocês colocaram em prática. Comentem o que valeu a pena do primeiro encontro, o que você já colocou em prática, o que você já deu de dica para alguém que você gosta muito e pensou em alguém e falou assim, você precisa também participar dessa mentoria porque você está nessa situação, como eu, como a Sandra já teve. Então, hoje nós vamos avançar mais um pouquinho. Como eu disse para vocês, que hoje daria mais uma ferramenta para vocês colocarem em prática e sentirem o gostinho do que nós vamos fazer, falar, aprender na mentoria Liderança e Beleza. Hoje eu vou dar mais uma ferramenta sobre dinheiro, tá? Nós vamos ver na mentoria vários pilares dentro da gestão, que é gestão de pessoa, organizacional, visual, marketing e muito mais coisa. Porém, a demanda maior é qual? Sandra, como que eu faço para sobrar dinheiro no final do mês? Então, vou dar aí um bônus, que é esse controle diário, tá? Esse controle diário, tem pessoas que fazem no caderno, no Excel, aplicativos, aonde você se identificar, tá? Não é eu que tenho que me identificar, é você que tem que se identificar. Igual eu falo com meus clientes, faça na parede, faça no chão, aonde você se identificar, tá? Então, é esse momento que você vai perceber assim, eu gosto de fazer isso. Porque quando você começa num caderno, na planilha, e aí você vai vendo com o tempo, com hábitos que você vai criando, você vai falando, agora eu vou para um aplicativo, agora eu vou para uma outra ferramenta, enfim, é no seu momento, não é no meu, tá? Então isso que fique claro. Esse controle diário, ele é o básico. Na mentoria, nós vamos dar outros modelos mais completos. Então, como fazer aqui, Sandra? Hoje, você vai colocar a data de hoje, dia 30/7. Qual é o seu saldo? Quanto que você tem de dinheiro? Quanto? Conta aí as moedinhas, quanto dinheiro em espécie, quanto você tem. Aqui nós estamos falando de espécie, tá? Nós não estamos falando lá do banco. Então você tem R$50 hoje. Você fez uma escova e entrou R$30. Você fez uma sobrancelha de R$50. Você vai parar por aqui? Não, você vai continuar. Você teve que comprar o pó de café. Porque acabou o pó de café. Pó de café. Tá caro, né?
E aí você vai colocar R$30. Então, entrou, saiu. Quanto que tem aqui? 50 mais 30, 80. Com mais 50, 130. Então, você vai colocar 50 com mais 30, 80. 80 com 50, 130. 130 você tem em dinheiro, porque você foi somando aqui com seu saldo. Porém, você pagou R$30 no seu pó de café. Então, você tem quanto no final do dia? R$100. Sandrinha, essa transferência para banco, você tirou algum valor hoje e colocou no banco? Colocou no envelope? Lembra do envelope? Então, você pode estar anotando aqui. Vamos lá. Então, você pegou o envelope da energia e você colocou R$30. Quanto de saldo você tem? 70. E você vai lá no envelopinho e você vai anotar que no dia 30/7 você colocou R$30. Então, isso aqui você vai fazer diariamente. E quando chegar no final do mês, você vai saber quanto que tem de saldo, quanto que entrou, quanto que saiu e quanto que foi para o envelope. Você começa a ter um norte das suas despesas, das suas receitas. Aonde que você está gastando o seu dinheiro? Qual é o produto que está saindo, está entrando mais? E por aí vai. Mas Sandra, como que eu faço para separar o meu pessoal do meu profissional? Lá na mentoria, que vai começar, eu vou te dar passo a passo de como você vai desmembrar pessoal do profissional. Vão com a gente? É impossível, viram? É impossível falar de gestão em 2 encontros. 2 encontros é muito pouco. Porque eu preciso entender o seu negócio. Porque cada negócio é único. É o seu negócio, é o seu momento, é a sua estrutura. E nós temos que ter esse olhar carinhoso. Temos que ter esse olhar profissional, porque além de um CNPJ, tem um CPF, que às vezes não está tão bem, está desmotivado, está cansado, está exausto. Então, com a nossa metodologia, nós trabalhamos o lado pessoal e o lado profissional. O seu negócio é único. E com isso, lembram que eu falei de um bônus? Lembra que eu falei que hoje seria diferente? Então, as 30 primeiras pessoas irão ganhar um diagnóstico personalizado comigo, online, de 40 a 1 hora, para a gente entender cada detalhe do seu empreendimento, a sua demanda, como se a gente estivesse fazendo e olhando um raio-x. Vocês já viram um raio-x que dá para ver tudo? Então nós vamos dar, tá? Você vai ganhar esse bônus. Só que você tem que correr, porque você tem que ser uma das primeiras pessoas a fazerem essa inscrição. E no final desse encontro, eu vou abrir a 3ª turma da mentoria Liderança e Beleza.
Então, se você tiver aí atenta, ir lá fazer sua inscrição e ser uma das primeiras, você vai ganhar esse diagnóstico comigo, tá? Então eu estou aguardando. Lembre-se, vou fechar, né? Vamos finalizar aqui o nosso encontro e o carrinho já vai estar aberto. Então corre lá, porque tem muita coisa boa para você aprender. E você não pode ficar de fora. Lógico, se você quiser transformar o seu negócio e sair desse ciclo vicioso aí, ó, de só pagar conta, de estar cansado, de não ver um empreendimento crescer, ou trabalhar muito, ter muito cliente, mas o dinheiro não sobra. Recebo 13º, não tenho férias, não recebo férias. Não recebe porque não quer. Não tira férias porque não quer. E eu provo para você, se você seguir a nossa metodologia. Lembra da Kátia? Lembra dos depoimentos que foram transformadores? Eu tenho prova. É comprovado que dá certo, que funciona. Tá? Então, não perca. Fechou aqui, acabou, o carrinho tá aberto. Corre lá. Sandra, quanto custa isso tudo? Vamos lá. Uma análise que eu tô te dando de bônus, hoje, menos que R$1.500 você não encontra. Se você for fazer uma mentoria individual, é uma média de 5.000 para mais. Uma consultoria, menos de 20.000, 25, não. Você não encontra, tá? Você não encontra. E você vai aprender o que eu te falei hoje e muito mais por apenas 12 vezes de R$ 154,82. Você tem procedimentos que é muito mais do que isso. E eu vou te ensinar como você pagar essa mentoria com o seu trabalho, sem você poder comprar. Porque muitas pessoas me perguntam, como, Sandra, que eu vou te pagar? Eu falei, sim, eu te ensino. Você está disposta? Então, tenho certeza que você tem procedimentos que valem mais do que R$ 154,82. Está nas suas mãos. Você decide se você quer continuar do jeito que você está ou você quer transformar o seu negócio e transformar também você. Porque o primordial é eu mudar os hábitos. Porque eu trocando de hábitos, o meu negócio vai fluir por apenas 12 de R$ 154,82. Carrinho aberto, hein? Até agora eu falei do bônus, certo? Que vocês vão ganhar as 30 primeiras pessoas que fizerem a inscrição. Agora nós vamos falar do benefício que você vai ter se você participar da mentoria Liderança e Beleza. Só que como são vários, eu não consigo guardar. Então vou ler para você um por um, para você gravar e depois vai falar assim, você falou no workshop, Sandra. Acesso às aulas, 1 ano, 8 encontros online, ao vivo para tirar dúvidas, PDF das planilhas, ferramentas práticas para você colocar em prática todo dia com a maior facilidade, acompanhamento comigo e com o meu time, bônus da análise individual para as 30 primeiras, corre. Entrar na comunidade Liderança e Beleza, já teve
nós estamos na 3ª edição. Então, se você quiser participar, ser mais uma participante da Liderança e Beleza, vem com a gente. E garantia de 7 dias. Se não for para você, eu devolvo o seu dinheiro. Está nas suas mãos. Você vai escolher. Você que vai dar ali a virada de chave. Então, são esses benefícios. Fora o aprendizado pessoal e profissional. Se você sente que essa mentoria é para você, clica aqui no link. Entra no grupo do WhatsApp Silencioso. Faz a sua inscrição para você ser a primeira. Ser a primeira ou as primeiras. Para você ganhar o bônus e não ficar de fora dessa turma, dessa mentoria que vai transformar o seu negócio e você vai ter lucratividade sem aumentar a sua clientela. Chegamos no final do nosso 2º encontro. Agradeço cada pessoa que esteve conosco até aqui e aguardo vocês no 1º encontro da mentoria Liderança e Beleza, com muita satisfação e com muita vontade de ensinar, orientar a você sair desse ciclo automático. Nos vemos no 1º encontro. Até mais! Tchau!